paga os alimentos, por abandono material, lá do artigo 244 do Código Penal, tem um crime, e esse crime do artigo 244 do Código Penal é exatamente abandono material, né? Mas a obrigação de alimentos como dívida está no artigo 1694 da Lei 10.406 de 2002, Lei 10.406 de 2002, é um artigo que traz a obrigação de alimentar as pessoas, né? E alimentar os filhos, alimentar quem fornecer, a quem a sentença do artigo 489 da Lei 13.105 determinar. E lá é interessante porque, embora o pai, o responsável, ou a mãe, pai ou a mãe, né? Uma vez que lá no artigo 5º, inciso 1º, diz que homens e mulheres são iguais, né? Então, tanto pode ser o pai como pode ser a mãe a pagar a pensão. Às vezes a mãe paga para o filho, às vezes o pai paga para o filho, às vezes o pai paga para a mãe paga para o pai, depende, quem ganha mais é que paga a pensão, né? Então, isso está previsto por causa dessa igualdade que existe no artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal. E lá no artigo 1694 do Código Civil, diz que a prestação de alimentos, ela pode também ir a ser dos parentes, né? Aí o STJ, na súmula 301, a súmula 301 do STJ, decidiu o seguinte, primeiro tem que ir para o processo, e aí no processo fazer a prova de que o pai, por exemplo, não tem a possibilidade de pagar, né? Não tem possibilidade de fazer frente às necessidades da criança, porque ali nós temos um jogo entre a possibilidade e a necessidade, a possibilidade de quem vai pagar e a necessidade de quem vai receber. Uma vez não havendo a possibilidade, né, aí essa ação pode ser endereçada ou reendereçada para os avós, aí, para os pais do rapaz, para os tios, né, alguém aí, em terceiro grau, né, nos termos do artigo 1591 do Código Civil, onde se estabelece o parentesco, né? Então, nós temos lá no artigo 1591 da Lei 10.406 de 2002, o parentesco. Então, por exemplo, o primo é parente de quarto grau, né? Mas tem o pai, tem o avô, né? Então, nós temos aí uma sequência de primeiro, segundo, terceiro grau. Então, vejo que essas pessoas podem ser chamadas pela súmula 301 do STJ, podem ser chamadas a ter que pagar essa pensão aí do artigo 1694, e não pagando, aí sim elas podem sofrer a prisão civil, que não é pena. A prisão civil é um meio de coação do Estado para obrigar o pagamento da pensão, né? Então, não é uma prisão, não é uma condenação à prisão, né? Não. Então, vejo que o artigo, mas lá nós temos dois sujeitos que podem ser presos, isso previsto no artigo 5º, inciso 67, né? Que é da Constituição Federal, que é o que não paga os alimentos, e o depositário infiel. O que é o depositário infiel? Nós vamos brigar, vamos entrar com ação, o conflito, ele se dá em torno de um carro, né? Então, o juiz pode determinar que uma das partes seja o depositário fiel, ou seja, cuide o carro para o carro durar até o final do processo, né? Então, só que o camarada pega o carro e vende o carro, some com o carro. Então, ele vai passar a ser de depositário fiel, um depositário infiel, né? Então, veja, por previsão do artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal, ele poderá sofrer uma prisão civil. Porém, pelo realismo, pelo direito realista, por uma decisão do STF, né, pela súmula vinculante número 25, súmula vinculante número 25, né, proíbe a prisão baseado no artigo 7º do decreto 678 de 92, o decreto 678 de 92, é o chamado Pacto de São José da Costa Rica. Pacto de São José da Costa Rica, né, é o pacto que norteia aí os nossos direitos previstos na Constituição Federal. Então, lá no artigo 7º, né, diz que só pode ser preso por alimentos. Então, no Brasil, adota-se, então, o jusrealismo, que é a súmula vinculante número 25 do STF, que proíbe a prisão do depositário infiel. Então, veja que no Brasil não se prende, mesmo que civilmente, depositário infiel, apenas aquele que deve o leitinho das crianças, aquele que não paga os alimentos do artigo 1694 do Código Civil, né? Então, nós vamos falar em tributo, né? Tributo
nós temos lá já na Bíblia, né, em Mateus 22, 21, aliás, Mateus 22, lá do versículo 15 até o versículo 22, né, nós temos aí que o Jesus foi testado aí, né, os camaradas que estavam aí tentando derrubá-lo, né, perguntaram aí se ele achava justo pagar tributo, né, se ele achava justo pagar imposto, né, então ele disse, ó, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então veja que a própria Bíblia já traz a noção do que é que o tributo, o tributo pelas leis humanas, né, pelas leis dos homens, é normal, na verdade, é legal, né, e hoje, se fosse hoje, diria-se, é constitucional, né, então nós temos aí a questão, desde Mateus, desde a Bíblia, né, em Mateus 22, de 15 a 22, de versículo 15 ao versículo 22, nós temos que Jesus concordava com o pagamento dos tributos, para garantir a sobrevivência do Estado. Então, o tributo, pelo que prescreve a Lei 4.320, que é a lei orçamentária do Brasil, é uma das formas de custeio das administrações públicas, é uma das formas de financiamento das administrações públicas, ao lado de outras receitas que não são tributos, né? Então, nós já temos a noção dos que são tributos e dos que não são tributos, né? Uma multa, por exemplo, uma multa não é tributo, uma multa é uma penalidade, está lá no artigo 49 do Código Penal, mas também está lá no artigo 51, parágrafo 1º da Lei 8.078, do Código de Defesa do Consumidor, está na Lei 9.503, de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, está no decreto 6514, que é o decreto das multas referentes aos danos ambientais, né? Então, nós temos uma série aí de multas, né? E essas multas, elas são penalidades, né? Penalidades, tanto que elas são cobradas uma vez só. Multa não é todo mês, né? Uma vez só, é uma porcentagem de tanto e pronto. Aí depois começa os juros, demora quando tem uma dívida, né? Então, quando a pessoa não paga uma dívida, vai sofrer uma multa, mas essa multa será aplicada uma vez só, porque ela é uma penalidade. Depois, aí ela vai corrigir, aí isso vai ser corrigido aí mensalmente, né? Todo mês vai haver uma correção de juros aí baseado no que prescreve o artigo 402 da Lei 10.406, o artigo 402 da Lei 10.406 traz a previsão aí dessa correção monetária para que não ocorra aí enriquecimento sem causa, enriquecimento sem ilícito, né, de um lado ou de outro, né, para que ninguém perca. Está previsto no artigo 884 da Lei 10.406 de 2002. Então, lá no artigo 884 da Lei 10.406 de 2002, prevê que não é permitido a ninguém, né, tirar vantagem em cima do outro. Se eu estou devendo e não pago, o juro vem. E se eu sou o credor e o camarada não paga, eu tenho o direito de ir crescendo também, aumentando para acompanhar aí a atualização monetária, né? Então, nós temos aí o tributo desde da primeira Constituição, a primeira Constituição que foi a Carta Magna, lá do governo de João Sem Terra, na Inglaterra, em 2015, né? 2015, que 2015? 1215, né, nós tivemos lá a primeira Carta Magna, né, João Sem Terra se apaixonou por uma francesa, e essa francesa era prometida aí de um magnata lá da França, né, que era amigo do rei, e aí o rei o rei da França tomou as dores, aí entrou em choque, aí deu um conflito muito grande, então houve uma guerra entre a Inglaterra e a França, a Inglaterra perdeu a guerra, e o João Sem Terra ficou sem dinheiro para satisfazer as necessidades da sociedade. O que ele fez? Começou a tributar, né? Tributar o povo inglês, aí começou a cobrar galinhas, começou a cobrar vacas por exemplo, para o marido dormir com a esposa, várias, nesse tipo de coisa. E o que aconteceu? Os magnatas, na época, se reuniram, né, 40, e aí decidiram negativo, vamos fazer aqui um papel, vamos botar aqui vários artigos, várias cláusulas, né, e ele vai assinar, e ele vai governar exatamente em cima disso que está aqui, então ele não poderá sair disso aqui. Então João Sem Terra foi obrigado, para manter o governo,
né, a assinar a primeira carta, por isso chama-se carta, né, carta magna. Dentro da carta magna ele começou, então, a governar a Inglaterra, né? Começou a governar a Inglaterra em função a primeira e única Carta Magna, que foi lá em 1215 na Inglaterra, né? Então já tínhamos aí a questão tributária, né? Essa questão tributária, ela depois veio aqui no Brasil, por exemplo, o primeiro artigo que falou em tributo foi o artigo 36 da Constituição Imperial de 1824, e hoje, então, começou lá já no governo do Dom Pedro, né? Em 1824, na primeira Constituição, que é chamada Imperial, né, ela já apareceu aí a questão tributária, e lá no artigo 36, né, então veja que nós temos aí um histórico pelo mundo, né, onde o tributo está arraigado na sociedade, então esse pagamento aí de tributo, como diz a própria definição do conceito do artigo 3º da Lei 5.172 de 66, não trata-se de uma sanção, então não é uma sanção pagar tributo, recolher tributo. A sanção vem se o camarada não recolher o tributo, não é verdade? Se não recolher o tributo, se não recolher o tributo, aí ele vai passar pelo processo de inscrição na dívida ativa e também pela execução fiscal da Lei 6.830. Mas antes disso, nós já vimos, né, acontece lá que quem tem a obrigação de constituir o crédito tributário para a administração pública, né, débito para o contribuinte ou para o responsável, dentro dos termos do artigo 121, inciso 2º do CTN, nós temos aí, então, quem tem o papel de constituir, nos termos do artigo 139 do CTN, é a administração pública, né? A administração pública dentro da esfera prevista no artigo 18, né? Prevista naquelas esferas do artigo 18, aí nós temos lá que a Constituição vai se dar pelo instrumento, o instrumento que está previsto no artigo 142 do CTN, da Lei 5.172, que é o lançamento. O lançamento nada mais é do que a identificação, né, do negócio envolvido ali, do tributo caracterizado, né, pelo fato gerador, aqueles que estavam já no Código Tributário Nacional, na Lei 5.172 de 66, antes da Constituição de 88, e aqueles que surgiram depois, que são caracterizados pela finalidade, né, aqueles de antes pelo fato gerador, lá do artigo 114 da Lei 5.172 de 66, e os depois, pela finalidade. Então, as contribuições, né, do artigo 149, o empréstimo compulsório do artigo 148, inciso 1º da Constituição Federal, esses aí são caracterizados a COSIP do artigo 149A, elas são caracterizadas pela finalidade. A lei que as criou já estipulou uma finalidade, né? Então, estipulou também uma competência, por exemplo, a COSIP, a contribuição para o serviço de iluminação pública, inclusive nós estamos agora com a nossa cidade sendo aí coberta, né, com LED, né, com lâmpadas especiais, e esse dinheiro para trocar essas lâmpadas aí, ele vem da COSIP, prevista no artigo 149A da Constituição Federal, cuja competência é a única contribuição, cuja competência é dos municípios. Então, o município tem competência para a COSIP, do artigo 149A. Né? Existe uma discussão muito grande aí na doutrina quanto ao parágrafo único, né, que diz que pode cobrar COSIP com a conta de energia. Então, a conta de energia, só que isso aí muitos interpretam, né, baseado no artigo 39, inciso 1º da Lei 8.078, como uma venda casada. E a venda casada é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, pela Lei 8.078 de 90, lá no artigo 39, inciso 1º, há uma vedação à venda casada. Venda casada, eu vou comprar uma coisa e o camarada diz assim, eu vendo se compra isso. Isso é venda casada, né? Então, isso é proibido na legislação brasileira, não pode, é vedada a venda casada, artigo 39, inciso 1º da Lei 8.078. Então, muitas pessoas interpretam isso, que a COSIP, quando ela é cobrada junto com a energia, no mesmo talãozinho ali, trata-se de uma venda casada. Mas o STF ainda não decidiu, ainda está por decidir, né? E nós continuamos pagando a COSIP na conta de energia elétrica, o que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, né, previsto lá no artigo 5º, inciso 32,
na verdade, está sendo cometida ali uma abuso